A mini janela de transferências do mês de abril está se encerrando e o Inter corre contra o tempo para fechar as últimas negociações para montar o elenco no restante da temporada. Enquanto isso, movimenta o mercado e observa situações que podem virar contratações nos próximos meses. A gente fala sobre o mercado da bola do Inter agora aqui no A Dupla. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no A Dupla e nesse vídeo. Eu quero atualizar o mercado da bola Colorado, que tem uma mini janela de transferências se encerrando nesse dia 19 de abril, nessa sexta-feira. Eu vou atualizar as últimas movimentações do Inter aqui. Antes, eu convido vocês a baixarem o aplicativo da Zapay. ZAPAY, Zapay. Na Zapay tu faz uma consulta grátis para saber se teu carro, moto ou caminhão tem algum débito, IPVA atrasado, licenciamento vencido, alguma multa que não chegou na porta da tua casa. Tudo isso tu pode consultar através do aplicativo da Zapay. Usando ainda o cupom ADUPLA20, tu tem 20% de desconto nas taxas de operações parceladas em até 10 vezes. Zapay, ZAPAY, um aplicativo que te ajuda a quitar os débitos do teu veículo, tá? Olha só. O Inter está, ou melhor, o mercado do futebol brasileiro está se encerrando, a janela de transferências do mês de abril está se encerrando nessa sexta-feira. É verdade que era uma janela limitada, apenas para jogadores que disputaram campeonatos estaduais, mas foi uma janela onde o Inter conseguiu fazer alguns movimentos interessantes e está fechando nesta sexta-feira outro movimento interessante, de liberação. O Inter conseguiu liberações e conseguiu também chegadas. O Carlos Depena foi para o Bahia, um jogador que não estava nos planos do elenco do técnico Eduardo Cudê. E o Gabriel é outro jogador que está de saída e que o Inter está fechando a negociação neste momento. A outra negociação que aconteceu foi a vinda do Fabrício, que estava no Nova Iguaçu, chegou para ser o terceiro goleiro do Internacional e chegou durante essa janela de transferências. Sobre o Gabriel, o Inter está fechando um contrato de empréstimo com o Gabriel, tá? De empréstimo. O Inter não conseguiu um clube que pagasse o salário do Gabriel, que é na casa dos 450, 500 mil reais, em um contrato um pouco mais longo. Isso dificultou a liberação do jogador. Bom, se chegou então à conclusão de que o ideal seria um empréstimo. Se empresta o Gabriel para o Atlético Paranaense até o fim da temporada, com uma opção de compra. Se ele render lá, o Atlético Paranaense contrata, e isso tudo vai ser definido ao longo dessa sexta-feira, que é, repito, quando fecha esta janela. Mas dessa forma, o Inter encerra as suas movimentações neste período de mini janela. Veio o Fabrício, saíram o Gabriel e saíram também o Carlos Depena. Mas o Inter também está de olho em outros movimentos da janela de transferências, em especial para a janela que abre no mês de julho. Tá? E que aí o Inter pode trazer jogadores de fora do país, pode trazer jogadores de qualquer lugar, tá? E o foco do Inter para essa janela é zagueiro. Vamos lá. Existia a possibilidade do Inter buscar um zagueiro agora, nesse mês de abril, nessa mini janela do mês de abril. E isso seria um resultado da saída do Robert Renan, que por todo o ambiente que ele viveu, chegou a ser especulada em determinado momento a ideia do Robert Renan deixar o Internacional. Mas isso não aconteceu, se apostou no Robert Renan, se entendeu que o Robert Renan poderia dar uma resposta, e com isso ele se mantém no elenco colorado, e o Inter não contratou nenhum zagueiro nessa janela de abril. Mas a chance do Robert Renan sair na janela de julho é grande para o mercado europeu. E aí, até por uma questão de número, o Inter observa o mercado para contratar outro zagueiro. E dois nomes foram especulados recentemente no Internacional, o Yerry Mina e o Adrielson. Bom, o Yerry Mina está na mira também do Botafogo. Zagueiro que está no futebol italiano, ele está no Cagliari, o Yerry Mina, emprestado pelo Genoa. É um jogador que ganha ali na casa dos 700, 800 mil reais mensais, então é um zagueiro que pode ser útil ao Internacional e pode ser viável financeiramente para o Internacional. A questão é acertar com a Fiorentina um vínculo de empréstimo ou uma contratação em definitivo deste jogador, já que ele não está sendo aproveitado pela Fiorentina e o contrato dele de empréstimo com o Cagliari vai até justamente esta metade do ano. Ele vê com bons olhos o Yerry Mina voltar para o futebol brasileiro e o Inter estaria entre os clubes que poderiam levar o jogador, mas o Botafogo está na briga e já manifestou interesse na briga. E o Botafogo tem um poder de investimento de compra maior do que o Inter, até para tirar o jogador, comprar o jogador da Fiorentina. Então é uma negociação difícil que o Inter tem pela frente, mas é para julho. Já
O Adrielson é um jogador que não está sendo muito aproveitado também no Lyon, está querendo voltar para o futebol brasileiro e a ideia também seria um empréstimo. Qual é o trunfo? É do Adrielson. O Adrielson pode jogar pelo lado esquerdo da zaga, tá? Preferencialmente. Que é o lugar que o Inter vai perder com a saída do Robert Renan. O Inter gosta desses dois nomes, avalia esses dois nomes, mas aguarda o desenrolar da situação deles na Europa para, apesar de estar ainda sondando a situação do jogador, aí fechar a contratação do Adrielson ou então do Yerry Mina. Mas estes dois nomes estão no radar do Internacional e podem ser buscados nessa janela do mês de julho. Falando das contratações top de linha e que já foram especuladas no Internacional, o Oscar e o Di Maria. Esses dois nomes esfriaram ao longo dos últimos dias, tá? O Di Maria foi uma informação do Juan Pablo Mendes, do Diário Olé, que o Inter absolutamente descarta, tá? Todas as pessoas do Inter que a gente conversa pedem pra gente, cara, nega o Di Maria. Não tem nenhuma chance do Di Maria jogar no Internacional. E isso ficou apenas na imprensa argentina, não houve nenhuma evolução nesse sentido do Di Maria, que está saindo do Benfica, pode renovar por lá, mas tem contrato se encerrando, não vai para o Rosário Central porque teve toda aquela questão das ameaças de morte e tudo mais. E segundo a imprensa argentina, o Inter olhou, mas o Inter garante que o Di Maria não joga no clube. Já o Oscar, a gente sabe que é um sonho antigo, a gente sabe que o presidente Alessandro Barcelos tem contatos com o Oscar frequentes para buscar a contratação desse jogador. Mas é um nome que esfriou também. E esfriou principalmente pelo interesse do Oscar de jogar no futebol europeu. Na segunda linha do futebol europeu é verdade, mas no futebol europeu. Atualmente o Oscar joga no futebol chinês, ganha um salário altíssimo, acima de 10 milhões de reais por mês, se a gente converter para vocês terem uma ideia. Mas o contrato dele está se encerrando. E todo mundo sabe que ele não vai ganhar nem perto de 10 milhões de reais por mês no próximo contrato. A questão é qual projeto esportivo que o Oscar quer. Ele quer a Europa. Se não vier nenhuma proposta boa da Europa, aí ele olha o futebol brasileiro. E o Inter tá na frente, por quê? O Inter tem contato com o Oscar já há bastante tempo, ele sempre manifesta carinho pelo Internacional, então o Inter tem uma vantagem pelo Oscar. Mas, se ele sinalizar que quer voltar pro futebol brasileiro, Flamengo vai cair em cima, Atlético Mineiro vai cair em cima, Palmeiras vai cair em cima, Botafogo vai cair em cima, todos os clubes que têm grana do futebol brasileiro vão cair em cima. O Inter tentou correr na frente e por isso, de alguma maneira, tem uma certa vantagem pelo Oscar. Mas é uma negociação que também esfriou nos últimos tempos, tá? Atualização do mercado da bola. O Inter vai quente para um zagueiro na metade do ano. Essa janela já encerrou as movimentações com o Gabriel indo para o Atlético Paranaense. E Oscar e Di Maria esfriaram nos últimos dias. O Di Maria descartado, o Oscar só para novembro, que é quando encerra o contrato dele, mas também é um jogador que esfriou bastante. Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!